Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Bruno, para quem ainda não me conhece, fiel, eu queria fazer um vídeo hoje e eu queria muito ouvir a opinião de vocês, ter esse feedback para ver o que a Fiel tá achando e pensa desse assunto que eu vou falar para vocês. Primeiramente, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, apertem o sino das notificações, clique no gostei, dá o like e verificar, por favor, a possibilidade de dar um Pix para ajudar no canal, tá? Só monitorar, colocar a câmera no QR Code, tá? Para ajudar, tá certo? Pessoal, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Para vocês, qual é o campeonato do Papão que a gente está jogando? A gente está jogando um campeonato para não cair ou a gente está jogando um campeonato que a gente pode ainda pensar em acesso? Para vocês, qual o campeonato do Paysandu? Eu vou dar a minha opinião e fique à vontade quem quiser concordar ou discordar. Não sou o dono da razão e quero muito ouvir a opinião de vocês para saber se eu penso parecido, muita gente discorda do que eu vou falar. Pessoal, é assim, a gente pode pensar a curto prazo e a médio e longo prazo. Se a gente for pensar a curto prazo, o campeonato do Paysandu hoje é para não cair. Então a gente tem que se preocupar primeiro em conseguir os 45 pontos. A gente tem que conseguir vitória atrás de vitória, porque infelizmente o nosso início foi horrível. Só que não foi um início de 3, 4, 5 rodadas, foi um início de 11 rodadas. Significa que em 11 rodadas a gente conseguiu fazer míseros 4 pontos. É por isso que mesmo com 3 vitórias seguidas, a gente ainda permanece na zona de rebaixamento. Mas claro, essas 3 vitórias já deu um up, já deu um gás, já melhorou muito a nossa situação. Bom, eu vou responder essa pergunta. Na minha opinião, o nosso campeonato ainda é de acesso, pessoal. E eu vou explicar por quê. Bruno, tu tá ficando doido? Acesso, a gente está muito tempo na zona de rebaixamento, tu quer falar em acesso? Eu vou explicar por quê, pessoal. Tiveram 14 rodadas, então faltam 24 rodadas. 24 ainda tem 72 pontos em disputa, correto? E o Paysandu, ele está a 10 pontos do quarto colocado. O Paysandu está a 10 pontos do quarto colocado. Significa 3 vitórias e um empate do quarto colocado. Ah, mas aí tu tem que pensar que... Você pode perguntar para mim. Tu tem que pensar que o Paysandu vai ganhar 3 e empatar 1 e ninguém vai ganhar nada. Ninguém vai marcar ponto. Não. Eu estou pensando a médio e longo prazo. Eu não estou falando que a gente vai entrar no G4 nas próximas 3, 4 rodadas. Se possível, queria, mas eu sei que é muito difícil, quase impossível. Só que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem grande chance ainda, se não grandes, a gente tem chances ainda de acesso. Por quê? A mesma pessoa que usa esse argumento de me falar que a gente precisa de 3 vitórias, um empate para fazer os 10 pontos e ninguém marca ponto, tá certo. Mas ao mesmo tempo eu quero dizer para vocês o quê? Os times se enfrentam, pessoal. Então, um tira ponto do outro. E o que eu pude perceber, por enquanto, até agora, a 14ª rodada do campeonato, o que é? Os times que estão embaixo na tabela, eles estão ganhando, muitas das vezes, dos times que estão entre os 4, no G4, no G5, no G6. Se não vejamos o Amazonas, empatou com o Novo Horizontino na casa do Novo Horizontino. Alguém esperava esse resultado? O Atlético, até uma semana atrás, ganhou do Goiás em Goiânia. O Goiás líder. O Atlético, na época, lanterna. Alguém esperava? O que eu quero mostrar para vocês? Que isso achata a tabela. Quem está lá na frente não consegue desgarrar e quem está embaixo começa a se aproximar. E tem aquele bloco do meio. Outro exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto ganhou do Cuiabá dentro de Cuiabá. O Cuiabá até então estava no G4.
Então, pessoal, essa situação que eu quero mostrar para vocês, o que, que é? O pessoal do G4 não desgarrou. O pessoal do G4 não disparou. E vai ter uma hora que eles também vão se enfrentar. Pode ser na próxima rodada, os jogos não tem uma ordem, não tem esse negócio de G4 só pegar G4 no final. Não, é aleatório. Então os times do G4 já podem começar a se enfrentar agora nessa rodada. E um tira ponto do outro. Um vai ganhar, um vai perder. Quando tiver empate, cada um só vai marcar um ponto. Então, o nosso campeonato hoje, a gente pensa em se salvar do rebaixamento. A gente tem que pensar nos 45 pontos. Beleza, concordo. Só que se a gente fizer esses 45 pontos o quanto antes, não está nada perdido. A gente não pode parar de pensar em acesso. Aliás, se eu fosse o Paysandu, eu jogaria focando em acesso. Por quê? Porque eu jogaria sempre com uma disposição para ganhar. Como teve até um comentário no canal que eu concordo, que o amigo disse que o Paysandu tem que jogar para cima e tudo, não dá chance para o Avaí. E eu respondi, eu também queria que o Paysandu jogue para cima, eu também quero que o Paysandu jogue para cima, mas muitas das vezes é o querer e o que vai poder ser feito, né? Se o Paysandu conseguir jogar para cima do Avaí, dominar o Avaí, ganhar o Avaí jogando muito bem, pô, pessoal, a gente vai aplaudir o papão de pé. Mas se a gente precisar ter uma estratégia de jogar um pouco recuado, sendo reativo, explorando os contra-ataques, e a gente vencer o jogo, se a estratégia der certo, válida. A gente tem a nossa camisa que pesa muito. Concordo, principalmente, falei isso no vídeo anterior, que a gente não pode se acovardar. A gente não pode jogar atrás. Falei muito isso no vídeo anterior. Que a gente chama o adversário para o nosso campo até uma hora que a bola vai pro gol. Então a gente tem que jogar sempre mostrando as armas e sempre mostrando que também tem força, tem camisa e tem peso. Então o Paysandu tem que pensar em ganhar todos os jogos como se fosse o último, pessoal. Ah, porque se vai com o pensamento assim, vou lá para Florianópolis, se der um ponto, beleza. O cara já vai pensando em empatar. Eu não acredito que o técnico vai com um pensamento desse. Quem vai pensando em empatar tem grande chance de perder o jogo, porque vai jogar já retrancado demais. Vocês concordam comigo? Então, eu penso que o Paysandu, ele não está livre de conseguir um acesso ainda. A gente pode conseguir um acesso ainda. A gente tem grande chance de conseguir um acesso. Por que não? Assim como em 14 rodadas a gente fez 13 pontos, aqui é um recorte. E se nas outras 14 rodadas a gente fizer a pontuação de G4? A gente não entra no bolo? Campeonato de ponto corrido, ninguém consegue se manter 100% regular, pessoal. Ninguém consegue se manter 100% estável. Até os times que ficam entre os 4, muitas das vezes eles descem, depois voltam para o G4. Até o time que é campeão, muitas das vezes ele vai ter 2, 3 derrotas seguidas. É um campeonato muito longo, um campeonato de irregularidade. São 38 rodadas. Começa em abril, termina em novembro. Então, eu acho que assim, a gente tem que seguir e viver jogo a jogo, mas nós estamos a 10 pontos da zona de classificação para o acesso. E aí você pode também usar um outro argumento. Quem não concordar comigo, esteja livre para não concordar comigo. Como eu disse para vocês, eu não sou o dono da verdade, por isso eu quero ver os comentários de vocês e a gente ter esse debate legal. Pessoal, Bruno, mas a gente só tem 3 vitórias, certo? E é o primeiro critério de desempate. Mas vocês concordam comigo que para a gente chegar lá no acesso, a gente vai ter que ganhar pra caramba e a gente vai galgando mais vitórias, né? Eu penso que o Paysandu, ele teria que, para ter uma chance de acesso, ter de 60 a 64 pontos, certo? 60 pontos a 64. Nós já temos 13 pontos, né? 13 pontos. Então faltaria, sou péssimo de matemática, pessoal. Vamos contar com 64. Faltaria 51 pontos. Faltaria 51 pontos.
51 pontos, se a minha matemática não estiver errada, a gente precisaria de, nos 24 jogos, mais 17 vitórias. 24 jogos, 17 vitórias. É difícil? É difícil. Mas está perdido? Não está perdido. Até porque isso é um número expressivo, 64 pontos. Pode ser que entre com 63, pode ser que entre com 62 pontos. Então eu acho que esse é o campeonato do Papão. Que os 4 que estão no G4, quem garante que não vão oscilar? Quem garante que não vão ter uma queda de produtividade física, uma troca de técnico? Então, pessoal, eu ainda confio no acesso. Podem me chamar de maluco, do que quer que seja, mas eu ainda confio no acesso. E com isso eu estou querendo dizer para vocês que eu não acredito no rebaixamento do Papão. Ah, então o Paysandu não precisa mais entrar em campo, não se esforçar? Pelo contrário. A gente tem que se esforçar muito. O Papão tem que jogar cada jogo como o jogo da vida. E a gente, como fiel torcida, e todo jogo para o estádio, como a gente está indo lotando a Curuzu, dando lotação máxima. Tá certo? Pessoal, essa é a minha opinião. Eu gostaria de ouvir vocês. De novo, só tenho a agradecer a participação de vocês nos comentários, nas sugestões. Eu aprendo com vocês, eu vou melhorar, vou tentar melhorar. E nós estamos aqui para fazer nosso canal crescer ainda mais e ouvir-se a voz da fiel torcida bicolor. Tá certo? Se inscreve no canal, aperta o sino das notificações, clica no gostei, dá o like e ajuda quem puder a gente no Pix. Tá certo? É nós, Papão! É nós, fiel!